Você já parou para pensar que a seleção brasileira pode ter desperdiçado quase 2 anos por puro preconceito tático? O Casemiro, que foi a base do meio de campo extremamente campeão do Real Madrid, simplesmente desapareceu dos debates, como se tivesse virado um ex-jogador do nada. E tudo isso quando a gente mais precisava de solidez, experiência e liderança em campo. Mas agora o cenário mudou. É verdade que ele tá mais velho, alternando entre altos e baixos, e eu sei que tem muita gente que comenta, emite opinião sem ter visto 30 minutos de um jogo dele pelo United nessa temporada. Comenta só baseado em achismo. Agora o Ancelotti tá prestes a assumir, e com ele vem um estilo que exige muito mais do que só talento com a bola no pé. Será que ainda dá tempo de recolocar o Casemiro nos trilhos na seleção brasileira? Será que ele merece fazer parte desse ciclo para a Copa de 2026? Ou será que o futebol evoluiu de um ponto que não cabe mais um volante à moda antiga como ele? Fica tranquilo, você vai sair convencido desse vídeo que a gente perdeu tempo por não ter um jogador extra classe como ele por tanto tempo na seleção. E se você é daqueles que chutam um dos maiores volantes da história do Real Madrid, você vai se arrepender por ter pensado assim por tanto tempo. E nada mais justo para jogar os fatos na mesa do que começar pelos números. Afinal, contra dados não há argumentos. Aqui a gente tem o número dos 4 principais concorrentes pela posição de primeiro volante. E aqui eu quero fazer alguns destaques. Nem todos jogaram a mesma minutagem nessa temporada. Você vai ver, por exemplo, que o Bruno Guimarães foi o que mais jogou, o Andrei Santos o segundo que mais jogou e o Casemiro o que menos jogou nessa temporada. Por isso, todos os outros números eles são equalizados por 90 minutos, justamente pra gente conseguir ter o mesmo parâmetro para todos os jogadores. E importante dizer também é que não foram contabilizados os jogos por Copas Nacionais, onde o nível de confronto costuma ser mais baixo e pode acabar sujando um pouquinho os dados. Quem tem um indicador em verde é sempre o melhor jogador naquele critério, em amarelo o segundo melhor e em vermelho o pior. E quando a gente bate o olho, a gente vai ver o Casemiro com pleno destaque em comparação com o Bruno Guimarães, o André e o Andrei Santos. E obviamente vai se destacar bem, principalmente no quesito defensivo, com 5.55 bolas recuperadas, 5.22 divididas defensivas vencidas, 3.2 desarmes por jogo e 2.41 desarmes bem-sucedidos. Além de que quando a gente equaliza tudo, é o jogador que tem o melhor aproveitamento nos duelos defensivos. E batendo o olho nessa tabela no geral, a gente percebe o destaque que o Casemiro tem em comparação com os outros. O Andrei também surpreende, um jogador que conseguiu seu segundo em vários dos critérios e só em 2 esteve como o pior, além de ter sido o jogador que cometeu menos faltas entre todos eles. O André tem os números menos destacados e o Bruno Guimarães sofre com altos e baixos nesse quesito comparativo. Importante também destacar, Casemiro, Bruno Guimarães e André jogam as mesmas competições, a Premier League, enquanto o Andrei joga um campeonato ligeiramente mais fácil, como é o caso da Ligue 1. Bom, se você tá chegando aqui e tá gostando dessa abordagem mais profunda do jogo, faz o seguinte, não só deixa o like aqui embaixo, como se inscreve e principalmente ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos que sempre tem essa abordagem mais analítica. Mas falando de Casemiro, quem viu os números bem atento percebeu uma dominância enorme do Casemiro nos indicadores defensivos. É líder em duelos vencidos, interceptações, desarmes, aproveitamento nos duelos, bolas recuperadas e não é pra menos. A memória coletiva sabe do que ele é capaz de entregar nesses critérios. Talvez só tenham deixado de acompanhar quando ele foi pro United e deixou de frequentar as noites de Champions League. Mas também não é pra menos. Ele não chegou a ser titular absoluto em nenhum momento no clube inglês e realmente viveu momentos conturbados num clube que ficou conhecido como um cemitério de craques. Apesar disso, na segunda metade dessa temporada, voltou a ser o volante que a gente estava acostumado. O ministro da defesa da seleção brasileira. E quem assistiu a minha análise sobre o que esperar do Ancelotti na seleção brasileira entendeu que no trabalho mais vitorioso recente dele, que foi o título da Champions League na temporada 23-24, ele usava um tripé de volantes, com Toni Kroos sendo camisa 5, o jogador mais atrás, para organizar as jogadas e principalmente ser cobertura, o que dá liberdade para que o Valverde e o Camavinga saltassem pressão, porque sabiam que ia ter alguém protegendo as costas deles. E digo mais, em outros grandes trabalhos do Carleto, como no Milan, bicampeão de Champions League, ele também usava esse primeiro volante organizador, que controlava o jogo, mas que principalmente era um backup defensivo. O volante que não dá o primeiro combate, mas dá liberdade para os companheiros saltarem pressão, porque eles sabem que vão ter uma fortaleza para cobrir eles caso dê errado. E digamos que o Casemiro é o cara para isso. Vendo aqui os lances defensivos, a gente vai ver exatamente esse papel de cobertura do Casemiro. Nesse primeiro momento, ele baixa para fazer a cobertura ao Maguire e num segundo momento, quando o Chelsea vai tentar construir por dentro, ele é quem salta. Como se fosse o backup defensivo mesmo. Deu errado defensivamente, ele vai estar ali para conseguir recuperar a posse. Mais uma vez, é o jogador que não dá geralmente o primeiro combate, mas vai dar o segundo com boa força física para vencer os duelos e ajudar na manutenção da posse. Inclusive, aqui vale destacar, recupere com um passe rápido já encontra o Højlund para ajudar o time a progredir num jogo de Europa League. Mais uma vez, faz a cobertura ao lateral, ele cobre todo mundo dentro do campo. E quando essa primeira pressão é superada, tá muito próximo para ter esse duelo, consegue executar muito bem o indicador defensivo para roubar a bola e ajudar o United a continuar com essa posse, inclusive contra-atacar. Agora num jogo contra o Atlético de Madrid, pela Europa League, mais uma vez, é um jogador
que tem um indicador que a gente vai chamar de atacar marcando, que usa a compactação ofensiva, que viaja junto com o time, não para atacar, não necessariamente para pisar na área, mas para ser um jogador por trás da linha da bola, para caso percam, recupere e ajude o time a continuar atacando. Aqui no jogo de volta contra o próprio Atlético de Bilbao pela Europa League, um outro indicador interessante, o que eu chamo de recuperar armando, tem gente que vai chamar de desarmar armando, que ou seja, você recupera a posse e facilita que o seu time continue com a posse dela. E aqui um ponto interessante, ajuda a interceptar e com um bom passe encontra o lateral e ajuda que o United não perca, ele não só corta, como facilita que o time continue construindo. É um jogador sólido que vai permitir que a seleção tenha a posse e quando perca, recupere para continuar atacando mais uma vez. Afinal de contas, nesse último ciclo a gente viu como o Brasil sofria em transições. Falta um jogador como o Casemiro para ser a cobertura de todo mundo por ali. E vou te falar, com a bola eu me surpreendi com os números ofensivos também. Ele teve um bom aproveitamento em passes pro terço final, ainda que em passes progressivos e o percentual de acerto de passes não tenha superado seus concorrentes. E convenhamos, o Casemiro não é um volante moderno, muito pelo contrário. Se pelo volante moderno a gente entende como aquele jogador rápido, que tem uma boa arrancada, que tem um bom drible, que gira no adversário, que é muito dinâmico, definitivamente esse perfil não se encaixa no Casemiro. Digo mais, ele é daqueles jogadores que prefere ficar o menos tempo possível com a bola, mas muito se engana também quem acha que um volante que teve uma passagem super vitoriosa num dos maiores clubes do mundo vai se limitar a ser um volante exclusivamente defensivo. Vamos dar uma olhadinha nesses lances. Aqui a gente já vai ver um lance interessante que o Casemiro tem espaço às costas para girar, para dominar orientado, para aproveitar esse espaço e conduzir para o campo de ataque, mas não é a característica dele. A gente vai ver que ele é um jogador mais simples e vai ver o que é realmente a qualidade dele para ajudar a construir. Aqui contra o Atlético Bilbao, ele baixa, fazendo o jogo de pescoço, identificando onde estão possíveis oportunidades e vai ser simples. Como eu disse, é um jogador que gosta de ficar pouco com a bola e com um toque vai ajudar a tirar da pressão e ajudar o United a ter campo para construir, soltando no Garnacho ali na beirada. Aqui mais uma vez, dessa vez cercado por 3 ou 4 jogadores do Chelsea, com pouco espaço, não domina e aproveita o movimento da bola para soltar o passe no Højlund. Esse outro lance é interessante, porque ele intercepta e tenta um primeiro passe não muito bem sucedido, apesar da velocidade de raciocínio ser muito rápida. Mas aqui uma imagem do Casemiro que muita gente não tem, um jogador com boa qualidade de passe, principalmente para organizar, não necessariamente o passe progressivo, e que consegue encontrar outras alternativas. Aqui mais uma vez, com um toque, pressionado, com pouco tempo, vai conseguir ajudar o time a progredir e pisar no último terço. E o jogo de pescoço vai ser uma marca registrada para um jogador jogar tão simples. Para você resolver uma jogada com poucos toques, você tem que ter uma plena noção do que acontece no jogo como um todo. E mais uma vez, bom improviso, boa qualidade de passe para ajudar o time a avançar e aqui encontrar o Bruno Fernandes. Na sequência, nesse mesmo jogo contra o Bilbao, mais uma vez um passe de calcanhar. Faz o jogo de pescoço, identifica a oportunidade e sabe que vai ter que improvisar e mais um passe para fazer a bola chegar no companheiro. E para fechar, é interessante como a velocidade de raciocínio é muito rápida, que ele acaba tropeçando, não tem muito tempo, sabe que vai ser pressionado e muito rapidamente encontra o homem livre. Isso aqui vai quebrar a percepção de muita gente que achava que o Casemiro era só um volante defensivo. É muito massa ter esse espaço para tratar o futebol do jeito que ele merece e pelo que eu entendi, você também curte essa abordagem. Aqui no canal, toda semana a gente lança um vídeo exclusivo para os membros, em especial falando de futebol europeu. Ou seja, além de ajudar o canal a crescer, você ainda ganha acesso a um conteúdo exclusivo a mais. Por isso eu te convido, vem ser membro que você não vai se arrepender. E por todos esses motivos, eu passo a acreditar que o Casemiro é a solidez defensiva e a humildade que o Brasil precisa nesse momento. E eu falo em humildade pra gente entender que talvez nesse momento não caiba jogar com 4 jogadores muito ofensivos que vão ser isentos de funções defensivas. O Ancelotti mesmo viu isso nessa temporada no Real quando teve que encaixar o Mbappé no lugar do Toni Kroos. Mas também cabe humildade para reconhecer que um dos maiores jogadores dessa geração ainda tem espaço nessa seleção. Pra gente entender que nem tudo se trata de renovação. Renovar sem inteligência é desperdiçar talento também. É desperdiçar quem ainda tem lenha para queimar e forçar um processo a mais num jogador que não necessariamente tá pronto. E quando eu vejo esses passes de primeira, frieza para organizar o jogo de frente, mesmo sem ser o volante mais moderno do mundo, eu vejo um jogador que pode levar solidez à seleção e que pode inclusive potencializar os seus companheiros. Porque eu vejo perfeitamente o Casemiro por trás do Bruno Guimarães e do Gerson ou de outros volantes que você prefira para dar liberdade para que eles saltem para pressionar mais alto e que também seja um jogador para organizar, tirar a bola de pressão e potencializar essas outras qualidades dos jogadores da seleção. E eu sei, existem bons nomes pra gente olhar com carinho pro futebol brasileiro. O Caio Alexandre, por exemplo, vem se destacando desde os tempos de Fortaleza e em algum momento ele precisa ser testado na seleção também. Mas também a gente tem que lembrar que a gente tá há 1 ano de uma Copa do Mundo num ciclo extremamente conturbado. Com isso, eu acho que fica fácil da gente responder uma das principais questões que circula essa seleção. Nesse momento, a gente precisa procurar mais testes ou mais certezas?